Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje vamos estudar um tema muito bonito e cheio de esperança: os privilégios dos filhos de Deus. Você já pensou no quanto é especial ser chamado de filho ou filha de Deus? A Bíblia nos conta coisas incríveis que Ele tem preparado para quem vive perto dele, como poder ver o próprio Deus face a face, viver em alegria eterna e experimentar uma paz que nunca acaba. Nesse estudo, vamos olhar para alguns textos da palavra que mostram como será viver com Deus na eternidade, o que significa estar na presença dele e a transformação que ele vai fazer no mundo. É um assunto que traz muita força e ânimo para a nossa caminhada de fé. Se você quer entender mais sobre o que Deus preparou para você e como isso pode mudar a sua vida hoje, continue conosco e vamos juntos aprender sobre os maravilhosos privilégios que Deus tem para os seus filhos. Que Deus nos abençoe. A primeira pergunta é: que privilégio terão finalmente os filhos de Deus? Apocalipse 22:4 diz: e eles verão a sua face e seu nome estará nas suas testas. No capítulo final da Bíblia, João descreve a cidade santa, onde não haverá mais maldição e o trono de Deus estará presente. Contemplar a face de Deus é o ápice da comunhão com o Criador, algo que os humanos, em sua condição atual, não podem fazer. Esse privilégio será o cumprimento da promessa de restauração plena. A segunda pergunta é: que perfeição do conhecimento de Deus possuirão eles? 1 Coríntios 13:12 diz: porque agora vemos através de um espelho sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. O apóstolo Paulo compara nosso entendimento atual de Deus a um reflexo imperfeito, a algo comum nos espelhos antigos feitos de metal polido. No entanto, no céu, esse conhecimento será pleno, como um encontro face a face com Deus. Isso reforça que a eternidade será marcada por uma compreensão sem barreiras. A terceira pergunta: a quem eles serão semelhantes? 1 João 3, verso 2 nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. João escreve para incentivar os cristãos a viverem em santidade. Ser semelhante a Cristo é o objetivo da vida cristã, e essa transformação será completa na sua vinda. Não se trata apenas de aparência, mas de caráter e glória. Isso nos lembra que a purificação começa agora, à medida que aguardamos esse dia. A quarta pergunta: de que males serão os santos livres para sempre? Apocalipse 21, verso 4 diz: e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Este versículo reflete a esperança final de um mundo restaurado. No contexto de Apocalipse, João descreve a Nova Jerusalém, onde todas as consequências do pecado, dor, luto e morte serão removidas. É a resposta ao clamor de todos os santos ao longo da história. Pergunta 5. Até que ponto passarão as dores e tristezas do mundo anterior? Isaías 65:17 nos diz: porquanto, eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada e nem virá à mente. Isaías fala sobre o futuro glorioso de Israel e da criação renovada por Deus. O contexto aponta para uma restauração em que as aflições e injustiças não pesarão mais sobre os redimidos. Outra versão do texto sugere que essas lembranças não terão espaço no coração, pois a nova realidade será infinitamente superior. A pergunta 6. Quem habitará com os remidos? Apocalipse 21, verso 3 diz: e eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles,
e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Desde o Éden, a presença de Deus entre os homens foi interrompida pelo pecado. Em Apocalipse, vemos a restauração dessa convivência onde Deus estará no meio do seu povo, como prometido em tantas passagens. Isso nos mostra que a essência da redenção é um relacionamento íntimo com Deus. A pergunta 7. Que significará habitar na presença de Deus? Salmo 16:11 nos diz: Mostrar-me-ás a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há prazeres para sempre. Este salmo de Davi é uma declaração de confiança no Senhor, apontando para a eternidade. Habitar na presença de Deus significa experimentar a plenitude da alegria, algo que a vida terrena, limitada pelo pecado, não pode proporcionar completamente. Pergunta 8. Que pacíficas condições dominarão na terra renovada? Isaías 11:9 diz: Eles não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Este texto, no contexto do reino messiânico, fala da restauração da criação. Animais ferozes e domésticos convivendo em harmonia simbolizam a paz universal. A terra será transformada, cheia do conhecimento de Deus, um eco do que foi perdido no Éden. Pergunta 9. Como voltarão a Sião os remidos do Senhor? Isaías 35:10 nos diz: Virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará suas cabeças. Este texto fala do retorno triunfante dos remidos, muitas vezes associado ao regresso do exílio em Babilônia. Porém, ele também aponta para um futuro glorioso, onde os salvos entrarão no reino eterno com cânticos e alegria perene. Pergunta 10. Quão duradouras serão suas alegrias? Isaías 35:10 nos diz: E os resgatados do Senhor retornarão e virão a Sião com canções e eterna alegria sobre suas cabeças. Eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão. Isaías 35:10 é uma mensagem de esperança e restauração, onde o profeta descreve o regresso triunfante dos resgatados do Senhor a Sião, representando assim tanto a restauração física quanto espiritual do povo de Deus. Este verso aponta para um tempo futuro de redenção, em que os sofrimentos e as dores do exílio darão lugar à alegria e paz eternas. 11. Por quanto tempo possuirão eles o futuro reino? Daniel 7:18 diz: Porém, os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre e sempre e sempre. No contexto de Daniel, o reino eterno é dado aos santos após a queda dos reinos terrenos. É uma promessa de vitória final, onde o domínio de Deus será absoluto e perpétuo. Pergunta 12. Por quanto tempo reinarão? Apocalipse 22:5 diz: E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Esta é uma confirmação de que o reinado dos santos com Cristo nunca terá fim. O contexto reforça que a luz de Deus iluminará tudo, substituindo qualquer necessidade de sistemas terrenos. A eternidade será uma celebração contínua da glória de Deus. Com base nessas perguntas e textos bíblicos, nós queremos deixar aqui algumas perguntas reflexivas. O que significa para você estar face a face com Deus na eternidade? Como você tem se preparado para viver na presença do Senhor para sempre? Há algo em sua vida hoje que impede você de experimentar a plenitude da alegria em Deus? Amados, as promessas da vida eterna não são apenas palavras distantes, mas realidades preparadas para aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Não perca a oportunidade de viver essa glória futura. Entregue a sua vida a Deus, aceite o chamado de Cristo e viva hoje em preparação para essa maravilhosa eternidade.
Que tal começar agora mesmo? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.